dizer E é assim. bem interessante porque a gente começou até falando um pouco de marketing e tal, e agora a gente tá vindo ali uma parte que é de RH, se você for ver, e é muito interessante, eu acho, por quê? Porque cada dia que passa, o médico, quando ele acaba criando seu consultório, ele tem que ter a percepção que ele virou um negócio. E assim como o negócio, ele vai precisar ter marketing, ele precisa ter RH, ele precisa ter gestão, e isso é Financeira, falei aqui, né, a exatamente. parte de Ele CNPJ e virou um tudo. negócio, ele precisa ter tudo isso, E é né? isso, eu não de novo, eu não sou um médico, eu sou empreendedor, tenho startup de tecnologia, gosto muito dessas Uhum. coisas, mas eu não quero ensinar as pessoas a serem gestoras. Eu quero ensinar o cara a empreender dentro do consultório individual dele, Sim. porque é aí que ele vai começar a funcionar. E se ele quiser depois seguir para outro caminho, não tem problema, mas se ele não conseguir nem cuidar do próprio consultório, o consultório não funciona, não vai para Sim. frente, né. Com a concorrência que a gente tem hoje, eu disse agora há pouco no começo do podcast que eu ia falar sobre isso, a gente tem uma expectativa em 2025 de ter 45 mil médicos formados por ano no Brasil. Olha 45 só. mil médicos. Desses 45 mil, só 20 mil vão ter acesso a vagas de residência, porque é o que tem de disponibilidade, Entendi. que provavelmente vai ter para 2025. Então, teoricamente, outros 25 mil médicos não vão ter acesso à especialização Olha só. formal, em residência. Podem fazer estágio, podem fazer Sim, uma sim. pós-graduação, pode fazer um curso de extensão, alguma outra coisa parecida. Mas vai ter muita gente formada sem ter uma especialização mais detalhada. Uhum. E mesmo esses que fizeram residência, se eles não souberem concorrer com os pares deles Sim, e se destacarem em relação aos pares, eles não vão funcionar, não adianta. sim. Ele vai ficar preso lá no pronto-socorro, lá da periferia de São Paulo, na Zona Sul, na Zona Leste, onde quer que seja, ou no interior, num lugar, numa periferia qualquer, e vai ficar frustrado com a profissão. Sim. E vai ficar pensando depois, puxa, mas será que era isso mesmo que eu queria quando eu prestei vestibular, quando eu fiz cursinho, quando eu me Uhum. dediquei horas e horas e noites, deixei de sair com os meus amigos, deixei de ter um bom relacionamento, ou deixei de estar perto da minha Uhum. família para estudar, para entrar na faculdade, depois anos e anos de Sim, faculdade, plantões noturnos, finais de semana, feriados, trabalhando, né, na época ainda de sim, formação, antes de ter o CRM, para depois chegar nisso, e falar, poxa, mas eu não ganho o suficiente para pagar sim. o meu FIES. Eu não ganho o Olha suficiente só. para pagar as dívidas que eu adquiri Sim, durante a minha formação, né? Porque eu precisei pagar aluguel, precisei perfeito. pegar dinheiro emprestado, ou quero ajudar minha família, mas eu não consigo. Que eu estou ganhando aqui 5, 7 mil reais por mês, Sim. e claro, não é um valor baixo, eu não estou dizendo que seja, né? Para a média da população de outras áreas, isso Sim. infelizmente é uma realidade até pouco tangível, mas para a média hoje do médico, por tanto de gasto que a gente tem numa grande cidade, Sim. esse valor às vezes não é suficiente para Sim, bancar com tudo que a gente certeza. precisa. E esse eu acho que talvez esse seja um ponto muito importante, que é esse novo paradigma do médico, né? Que se você pegar algumas décadas atrás, talvez a proporção de oferta e demanda seja muito diferente. Ou seja, Sem dúvida. tinha muito menos médicos sendo formado. Então, muitas vezes acho que o médico, até ele não olhava para essa área do marketing, de ter aquisição de cliente, porque ele não precisava. Se tinha pouco médico, tinha muito paciente, todo médico tinha paciente. Sim. Só que esse novo paradigma mudou. Ou seja, aumentou-se as faculdades, aumentou-se a quantidade de médicos formados, e o que está acontecendo agora é que está tendo um equilíbrio maior, talvez esteja até desproporcional, não sei, não conheço o mercado. Com certeza tá, e daqui a É, pouco eu te trago um número exato, não, também. vamos discutir sobre isso, mas principalmente, está tendo mais concorrência. E se tem mais concorrência, você vai ter uma dificuldade maior de ter paciente do que você tinha há 20 anos atrás, por exemplo, né? Esse racional é perfeito, Né? John, isso faz todo sentido. E a gente tem uma expectativa, esse é um estudo do Conselho Federal de Medicina, Tá, que diz que em 2030 nós vamos ter mais médicos por pessoas, né, por população no legal. Brasil do que existe nos Estados Unidos. Olha E os só. Estados Unidos são conhecidos por ser um dos países do mundo onde tem mais médico Sim, proporcionalmente em relação à população. Claro, nas costas, né, oeste e leste dos Estados Unidos, a concentração maior, etc. No centro dos Estados Unidos, alguns lugares tem grandes vazios demográficos, sim, inclusive grandes vazios de médicos, como acontece aqui no Brasil, na sim. região norte, na região nordeste, eventualmente no centro-oeste, aqui mesmo em São Paulo, no interior. Ontem eu estava conversando com uma colega, a doutora Cibele, ela é a única oncologista pediátrica numa região ali de uns 300 quilômetros ao redor dela. Então, uma região grande, próspera do oeste de São Paulo, mas que não tem outros oncologistas pediátricos. Tudo bem, graças a Deus não é comum ter câncer em criança, mas acontece, né? Acontece. E a gente Triste, precisa ter bons acontece. médicos para esse tipo de tratamento. E ao redor dela, não tem. Ela é a única que faz esse tipo de atuação. Então, mesmo não muito distante daqui, isso acontece. Mas a gente vai ter uma quantidade muito grande de médicos, considerando a população geral, Sim, né? E principalmente em grandes centros, São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, etc., a proporção de médicos é muito grande, então a concorrência é maior. sim, E se a concorrência é grande, se você não se destaca, e aí o destaque vem de tudo isso que a gente está sim, conversando o sim. podcast inteiro, né? Não é um ponto só específico, você não vai ser visto.
E se você não é visto, você não é lembrado, o paciente não vem no seu consultório. Eu já Sim. atendi um monte de vezes pacientes que já vinham com uma cicatriz no pescoço, e aí eu perguntava: "Ah, você operou?" "Ah, operei a tireoide." "Quanto tempo?" "5 anos atrás." "Quem que te operou?" "Não lembro." Putz, pô, não sabe quem te O cara operou? foi operado e não lembra o nome, Exatamente. né? Uma coisa assim: "Ah, eu passei no pronto-socorro lá, tropecei Sim, na rua, machuquei o dedo, fui lá no pronto-socorro, o cara deu um ponto no meu dedo, eu não lembro o nome dele." Tudo bem. Agora o cara que te operou, ele marcou, você foi no consultório dele, marcou a cirurgia, ele te operou, ele passou a visita no dia seguinte, você sim. voltou no consultório dele pelo menos uma vez para tirar ponto, tirar curativo, e não lembra o nome do médico. Meu É Deus, falha né? de marketing, isso é uma falha de estratégia, de Sim. publicidade forte, né? Isso só para trazer um dos poucos exemplos. Então, é isso, você precisa estar envolvido nesse ambiente, precisa fazer o paciente lembrar de você. E se aquele paciente não voltar mais no seu consultório, tudo bem também, não é um absurdo. O importante é que você entregue para todas as pessoas que estiverem na sua frente o melhor que você puder. E aí o melhor passa por disponibilidade de tempo, por atenção, por cuidado, por criar uma boa estrutura e criar uma boa experiência. Porque se você entrega uma boa experiência, a pessoa tende a repetir aquilo, isso é instintivo, né? Com certeza, né? Faz parte, o nosso cérebro busca a recompensa.